Iniciando aqui a gravação do encontro de hoje. Então a obra escolhida é Um Cão Andaluz, é um curta-metragem, né? Vocês já chegaram a ver? Ó, já ouvi falar quando estava estudando, a Maria falou. Ezequiel, você chegou a ver também esse aqui? Eu ouvi falar, quando estudamos surrealismo. Ótimo. Então se já ouviu falar, já é meio caminho andado, né? Olha só, e aí você já até cantaram a pedra aqui, né? Surrealismo. Aqui eu tô falando de surrealismo, tá? Vai ser uma obra que ela vai ser um marco aí. Se vocês estudaram surrealismo e não viram, né, ou não ouviram falar dessa obra, tem alguma coisa errada, porque essa obra aqui, além do manifesto, essa obra aqui, tem uma relevância espetacular dentro do surrealismo, né? Ela é uma obra que vai transformar o cinema, né, e desprender o cinema da arte, né? Ou seja, colocá-lo como uma arte à parte, né? A sétima arte ali. Então esse é um filme sim, que ele choca até hoje, né? E é um filme que no seu tempo ele foi uma obra de arte, né? E foi algo revolucionário para a época, seja pela proposta, seja pelos efeitos especiais, seja pela audácia, né, dos envolvidos aqui no processo. Quem são os envolvidos? Luiz Buñuel e o Salvador Dalí, famoso Salvador Dalí. Né? Então a gente tem aqui a mão, o dedo dos dois aqui na escrita, na construção, né, dessa obra-prima aqui, que é a questão desse pequeno filme, né? Uns 20 minutinhos aqui mais ou menos. Não sei se vocês chegaram a assistir, eu vou exibir um trecho dele, porque aqui não dá para eu falar sem vocês experimentarem, trabalharem, né, entrarem, realizarem essa imersão nesse filme. Então eu vou exibir um trecho, boa parte dele, inclusive não vou deixar os 20 minutos, mas vou exibir um trechinho dele, vou passar para frente em alguns pontos, e aí a gente volta para conversar, para destacar alguns pontos importantes, tá bom? Não caiu na prova de 2020, e eu apostava demais nessa obra, e eu acho que eles... eu já repeti isso aqui em todas as minhas turmas do PAS 3, eu já falei, ó, eu senti que o pessoal pegou leve na prova do PAS 3 2020. Então eles não quiseram colocar, a minha impressão, eles não quiseram colocar obras muito complexas para a galera. Eu senti um pouco disso, né? Uma cobrança em alguns momentos um pouco superficial, outras, lógico, eles aprofundaram, mas no geral eu achei um pouco superficial algumas cobranças ali, e eu acho que eles não quiseram trazer obras já mais impactantes, mais intensas, né? Mais complexas. Então eu acho que eles seguraram a onda, mas eu acho que essa obra aparece na prova de vocês, tá? É uma das favoritas aí da minha lista. Eles cobraram outras obras visuais, mas eu acho que na prova de vocês vem obra audiovisual, né? Eu acho que essa aqui vem na prova de vocês, por isso que eu estou trazendo aqui. Vou colocar o trechinho então, O Cão Andaluz, 21 minutos e 25 segundos é mais ou menos o tempo aqui dessa obra. Vou destacar aqui, vou colocar o trecho como eu falei, volto para poder comentar com vocês algumas coisinhas, né, que nós vamos observar aí, tá bom? Então vou soltar aqui um trechinho.
Bem, vou dar uma pausa aqui para a gente já interpretar um pouco do que aconteceu, né? Primeiro, o que vocês visualizam aí nesse filme aí, hein? Coloca aí pra mim quais são as primeiras impressões aí do filme, do Cão Andaluz aqui, né? Do Bruewell aí. Pessoal, o que vocês acham, Maria? Muita loucura. O Ezequiel. Gente, eu assisti esse filme pelo menos 8 vezes para poder captar algumas coisas, entendeu? Eu assisti a primeira vez para entender a lógica, assisti a segunda vez, não encontrei uma lógica, aí a terceira vez eu fui registrando os acontecimentos, e aí a análise dessa obra aqui, eu gastei uma semana para terminar, que eu assisti, li muita coisa sobre o Salvador Dalí, sobre esse filme, sobre diversas análises ali. E ainda assim, você assiste e você ainda fica, né, refletindo. Mas é o que vocês falaram, assim, a primeira coisa que a gente percebe é loucura, é isso mesmo, né? É uma obra, o surrealismo é isso, né? É tentar trazer a ideia da loucura mesmo, né? É o cara lá numa doideira e aí numa viagem e ele tentar se expressar dentro daquela viagem, né? Então aqui o Cão Andaluz, ele foi lançado em 1929, tá? Ele foi apresentado aí para um grupo de surrealistas, né? Um grupo pequeno de surrealistas, primeiramente. Inclusive o André Breton, né? Que é o que escreve o Manifesto Surrealista, né? Ele fazia parte aqui do clubinho do Salvador Dalí, do Buñuel. E aí eles até, o Dalí e o Buñuel foram achando que os caras iam massacrar os dois com essa ideia, com essa proposta do filme, né? E eles até tem alguns locais que a gente vai encontrar alguns trechos de fala do Buñuel e do Dalí, né? Que eles falam que eles levaram pedras, né, para se defender dos ataques da plateia, que eles já estavam esperando que eles seriam massacrados pela galera. E foi o contrário. Acho que eles foram tão com medo dos caras massacrarem eles com o filme que deu o efeito contrário. O pessoal adorou, amou a proposta, né? E esse filme ele passa a se tornar uma leitura obrigatória para quem deseja experimentar ou mergulhar no cinema surrealista. Então esse filme aqui, ele não é o primeiro filme surrealista, mas ele é o filme o primeiro que apresenta mais características surrealistas da história. Então ele é um marco no cinema surrealista, né? E a partir daqui, qualquer filme surrealista tem que passar por aqui, tem que transitar aqui por esse filme, porque ele é o mais completo com as características ali, né? Com essa ideia, dessa proposta, né? Da loucura, do sonho, né? Da experimentação. Então, o que nós temos aqui? É um filme que ele parte do sonho, né, dos dois artistas, né, do Buñuel e do Dalí. Um sonhou que estava... o Buñuel, ele diz que ele sonhou com uma nuvem que cortava a lua com uma lâmina cortando o olho. Então, eu não sei se vocês viram, tem essa referência no início do filme, né, o cara cortando o olho e aí mostra a nuvem e tal, bem no iniciozinho aqui. Tem o cara afiando a lâmina, né? E aí o cara vai e corta o dedo, aí corta, mais pra frente corta o olho, e aí mostra a nuvem. Isso aqui é parte do sonho do Buñuel. E aí o Dalí, ele sonhou com formigas saindo das mãos. Então, assim, eles reuniram o sonho dos dois. Então aqui é uma viagem onírica, assim, eles reuniram aquilo que eles sonharam, aquela loucura do sonho deles, eles trouxeram para cá, certo? E aí materializaram isso nesse filme, né? Nesse curta-metragem aqui. Então vai ser um filme que ele vai trabalhar muito essa questão do inconsciente, né? Que é muito da proposta mesmo surrealista, né? Ele vai ser um filme aqui, pessoal, sem significado. Então, a primeira provocação que eles fazem aqui nesse filme é o seguinte: não venha para esse filme tentando entender o que ele quer falar. Não venha para esse filme tentando entender esse filme com a sua mente moldada e presa, limitada pelas regras, né, e pelos padrões impostos ao longo da sua vida. Ou seja,
todos nós carregamos e ao longo da nossa vida a gente vai sendo moldado de certa forma, dependendo do espaço social, do meio social que a gente ocupa. A gente tem as regras de conduta na sociedade, regras de pensamento que desde a escola a gente vai agregando e vai levando para a vida. E aí a proposta deles aqui é romper com tudo isso, ou seja, não venha com essas regras, com o que você traz de regra, de norma, de conduta para dentro desse filme que você não vai conseguir entender o que tem nele. Então é um filme para tentar romper tudo isso. Então é um filme que você não consegue fazer uma leitura se você tentar enquadrar e encaixar esse filme em algum padrão, em alguma coisa lógica, uma coisa objetiva que você conhece. Então esse é o primeiro problema, é a primeira proposta, a primeira ruptura que eles trazem aqui com esse filme, né? Então assim, vai ser um filme que ele impossibilita qualquer tipo de interpretação objetiva que a gente vai ter, né? Porque aqui você vai ter o inconsciente se expressando de maneira pura, né? De maneira que não é possível você conseguir, então, entender o que está passando. Então ele não tem uma sequência lógica. Não tem uma sequência lógica. Então esse filme aqui, para muitos autores, vão falar que é uma experiência caótica. Você vai degustar uma experiência do caos. O que seria um caos da mente? A mente não é bagunçada? A gente não tem o domínio sobre ela? Né? A mente não é aleatória? Às vezes você sonha com coisa que você não quer, você pensa coisa que você não queria estar pensando. Eles materializaram isso nesse filme, né? Então ele vai simbolizar esse caos da mente, do inconsciente. Então é um negócio bem maluco, né? E que não tinha muita coisa parecida na época. Por isso que esse filme balançou, né? Esse filme ele deu uma chacoalhada no cinema, justamente trazendo essa proposta, né, bem inovadora aqui, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Tem uma frase até do Brunwell, tem até num livro, né, que ele coloca, que é assim: nada no filme simboliza qualquer coisa. Tá? Então essa é uma frase dele. Então ele até fala, o único método de investigação dos símbolos seria talvez a psicanálise, mas nada no filme simboliza qualquer coisa, né? Mas ainda assim, todo mundo sempre vai tentar conectar, criar teorias sobre o que nós temos. Ah, quando corta o olho, talvez é por conta disso. Aquele cara lá de bicicleta, talvez seja isso. Eles deixam pra gente. Eles jogam a bola pra gente tentar deduzir o que é aquilo. Mas eles deixam bem claro que ali é o puro caos mesmo. Tá? A única coisa certa é que isso partiu do sonho deles. Eles trouxeram, materializaram aquilo que veio do sonho deles. Então vai ser um filme que não tem enredo central. O cenário, ele é estabelecido, desenvolvido, né, do personagem ali. Ele é feito numa sequência de eventos que vai ocorrer de maneira um pouco aleatória, né? Você vai ter o início, que você vai ter aquele cara afiando lá a navalha, né? E olhando para as nuvens ali, no iniciozinho. E aí ele esfrega aquilo na porta, aí ele fica olhando, aí ele tem um cigarro, aí ele vai, olha ali para a lua, né? Olha para o céu, aí ele vai e corta o olho da mulher, né? Essa é uma cena que chega a dói quando a gente vê, né? Isso aqui o efeito especial que eles utilizaram na época, isso aqui foi uma coisa assim, ultra power inovadora, né? Mas dá para perceber que esse olho aqui não é da mulher, é um olho de um animal, né? Eles pegaram um animal aqui e cortaram o olho do animal na cena. Então, para parecer que era da mulher, eles fizeram um corte de cena, né? E aí o cara vai iniciar o corte no olho da mulher, e aí eles cortam e colocam ali a cena do cara cortando o olho do animal. Já era um animal morto, e aí eles vêm e fazem o corte do animal, né? Como se fosse cortando o olho da mulher. Então, gera essa cena aí, né? Ou seja, o corte vai ser real, mas vai ser no animal. Então você tem essa cena inicial, que seria o primeiro sonho, né? Que é o sonho do Brunwell. E aí na sequência, você vai ter, ele coloca, aí você tem as nuvens, né? Saindo ali. E aí, não sei se vocês perceberam, mas há uma certa relação, né? Entre o corte da navalha, o movimento que a navalha faz e o movimento que as nuvens faz cortando a lua, né? Então esse movimento que ele faz lá com a navalha
é o mesmo movimento que as nuvens estão fazendo lá, ó, que é o que o Brunhwell tinha sonhado, né? Então, veja, é como se o cara se inspirasse ali no movimento que as nuvens faz, olha lá, ó, cortando a lua, e aí é como se fosse a lua, fosse o olho, e aí o corte da navalha é como se fosse as nuvens fazendo aquele movimento. Aí você vai ter aqui, ele fala que passa um período, né? Você tem um período de tempo aqui, passando. Então você vai ter aqui, ó, que ele vai trazer pra gente. Passa-se 8 anos que ele coloca aqui, né? Um período depois, ó, 8 anos mais tarde. Aí 8 anos mais tarde já vem a cena do cara vestido de maneira estranha, né? E numa bicicletinha. Aí o cara vai na bicicletinha e de repente ele cai. Aí ele cai e fica parado, né, na mesma posição. É um homem, né? Claramente a gente percebe que é um homem, mas essa roupa se assemelha a quê? Vocês fazem ideia de que seria essa roupa aqui que ele usa? Vocês conseguem visualizar assim de que seria essa roupa que ele está usando aqui? Ou lembra? Que roupa que lembra isso aqui? Vocês fazem ideia aí de que poderia ser? Ó, essa roupa que ele está usando aí, ela vai ser, muitos autores vão colocar aqui que seria uma roupa de freira, né? E então, assim, aparentemente seria um homem religioso, né? Seria um homem religioso, uma espécie de padre, só que usando uma roupa de freira, tá? E aqui também já tem a questão disruptiva aqui do Brunhwell e do Dalí, né? Com essa questão de trabalhar com a ruptura do padrão, com a ruptura da moral, né? Porque você vai ter um homem vestido de mulher aqui, né? E aí mexendo também com a questão religiosa, né? Trazendo aqui a igreja e ao mesmo tempo parece estar alfinetando a igreja, né? Alguns autores vão colocar possibilidades de interpretação da figura desse personagem aqui, que ele vai ser um personagem que vai transitar bastante aqui nesse segundo ato aqui, porque eles vão sinalizar que aquela questão da luxúria, né? Do desejo, né? Então você vai ter esse cara da bicicletinha ele cai, desce, aí a menina vai, preocupa com ele aparece no quarto e aí ele desperta todo o seu desejo para cima da moça lá, né? Então, alguns vão visualizar isso aqui como sendo uma passagem para lembrar essa questão da luxúria, desse desejo, daquela questão carnal mesmo, aqueles desejos escondidos e tudo mais, tá? Alguns vão reforçar também a questão do relacionamento, né? A gente tem ali uma possível conexão, né, na relação de amizade e, de repente, amorosa que existia entre os dois autores, tá? O Salvador Dalí e o Brunhwell, tá? Um relacionamento amoroso ali, uma possibilidade. Isso vai ser colocado em alguns livros, vão trazer que, de fato, parece que existiu, né? Um relacionamento entre eles ali. Então, a gente vai ter essa passagem, ó, o cara com a bicicletinha, a moça tá lá dentro, né, lendo, e aí o cara passa e ela parece que tá esperando alguém, aí a gente não sabe se ela tá esperando por ele, e aí, ou se ela tá somente atenta ao movimento, e aí ela ouve o barulho, né, dele chegando, alguma coisa nesse sentido, ela se espanta, e aí ela vê ele lá no chão, né, ele cai da bicicleta e ela vai meio que socorrer ele lá. Em vários momentos eles trazem a fechadura. Ela tem uma bolsa e ele mostra a fechadura. O cara vai ter uma bolsinha que ele carrega aqui na frente. Essa bolsa vai aparecer na cama. Não sei se vocês lembram, lá no final, antes de eu pausar o vídeo a primeira vez, na cama dela vai aparecer as roupas dele, né? Ela vai colocar as roupas dele em cima da cama, montar ali, parece que como se fosse para colocá-lo novamente ali, né, de volta. E aí eles vão dar alguns close na fechadura. A fechadura vai simbolizar também essa questão de repente, guardar segredo, né? Aquele símbolo, né, que normalmente a gente tem, que ela é usada, é um recipiente utilizado para guardar as coisas, a memória humana, né? E aí talvez, quando isso acontece, ó, quando ela pega a bolsa e abre,
né, ela vai retirar aqui alguns objetos e vai montar ali uma estrutura dele ali sobre a cama, né? E aí alguns autores vão colocar que isso pode ser justamente essa questão de um recipiente que guarda a memória humana e ela está abrindo essa memória, abrindo esse espaço, né, para se desprender, porque uma série de acontecimentos vão surgir a partir de agora, né, de quando ela abre essa bolsa ali, várias coisas vão aparecer ali. E ela retira meio que uma outra peça, né, como se fosse da freira mesmo ali, que compõe o uniforme ali da freira. Ela fica olhando para essa roupa, né? Em vários momentos ela vai ficar olhando para essa roupa, parada, né, olhando para essa roupa. E mais para frente vai aparecer o cara, né? O cara vai aparecer ali olhando para a mão dele. E aí quando ele olha para a mão dele, ó, sai formiga na mão dele. E aí qual que é a simbologia disso, né? Alguns autores vão colocar que essa formiga aqui na mão dele, né? Talvez seja aquela questão de a formiga sempre vai estar presente onde tem alguma coisa podre, alguma coisa estragada ou alguma coisa muito doce, também nessa pegada de representar a luxúria, ou então nessa pegada de representar talvez aquele desejo adormecido, né? Aquele desejo impuro adormecido ali e de repente isso começa a querer se desprender. Isso pelo seguinte, porque logo na sequência a gente vai ter o pessoal lá fora, atrás do rapaz, né? Olhando ali o rapaz. Vai ter uma moça com a mala, com aquela bolsinha também, né? E aí o rapaz, ele vai ficar olhando lá para baixo e já parece que transformada, com a personalidade transformada, olhando para aquela mulher, parece que desejando e tudo mais. E aí ele vai olhar para a moça que está dentro e vai despertar, né? Ele vai partir para cima dela, né? Então parece que ele se transforma ali. Então aquilo que estava, aquele sentimento que estava preso dentro dele, isso tudo ele põe para fora esse sentimento e acaba partindo para cima dela. Então ele tenta, né, tocá-la, ele fica tocando ela ali em vários momentos e ela, né, pega um machado, pega um negócio para bater nele e tudo mais. E aí tem algumas cenas também mais pra frente, ó, que nós teremos aqui dele nessa loucura de querer ir pra cima dela, aparece ele carregando uma carga, né? E ali, ó, com objetos, com um monte de coisa, pedaço de madeira, e no fundo a gente percebe que ele está carregando 2 pianos com cavalos mortos ali, ó. Olha lá, tem 2 pianos com cavalos mortos ali, ó, em cima de cada piano, e ele tentando loucamente partir para cima dela. Aqui a gente já está falando da metade do filme, né? Metade do filme. E aí ele tem alguns rapazes amarrados também sendo carregados, ó. 2 rapazes vestidos ali também, aparentemente com a vestimenta de padre, né? Vestidos ali para cima dela também, né? Aí ela escapa, a formiga aparece mais uma vez, a menção à formiga, a mão com a formiga, mais uma vez, e ali ele já está deitado, já aparece deitado refletindo ali, né? E aí você tem um outro rapaz sentado observando alguma movimentação, né? E aí chega um cara, e aí tem uma cena do rapaz, do jovem lá do começo, com esse cara de terno, e esse cara desmonta toda a roupa dele, ó, desmonta toda aquela roupa que ele tinha de freira e deixa ele vestido de terno mesmo ali, ó. Joga as coisas fora, as coisas todas fora, briga com ele, ó. Parece que acorda ele, chacoalha ele, acorda ele dessa loucura, né? E aí, aparentemente, bota ele de castigo ali, virado contra a parede, né? Aí mais pra frente a gente tem a figura do livro. O cara entrega um livro pra ele, né? E parece que ele mesmo assiste, né? Parece que ele tá assistindo ele mesmo, né? Esse cara de terno mais cinza, aparentemente é ele. E o cara de terno mais escuro também. Parece que ele está assistindo ele próprio numa personalidade diferente, né? Nessa loucura do sonho ali. Os livros se tornam armas,
e aí ele dá um tiro, né? Ele dá vários tiros nele mesmo ali, né? Então é isso, o filme finaliza mais ou menos por aqui. A moça acaba ficando com outro rapaz ali, né? Ela termina com outro rapaz ali. No final aparece aqui uma cena falando que na primavera, aí vai ter uma pequena cena e aí finaliza. Filme bem doido, né? Filme bem com a estrutura bastante maluca, ó. No final, ó, na primavera, por exemplo, aparece eles enterrados aqui, ó, na areia, né? No chão, ó. Essa é a cena, praticamente a cena final, né? Eles aparecem enterrados aqui. O que nós veremos aqui nesse filme, né? Como eu falei, não é um filme que a gente vai conseguir ter uma interpretação muito clara, primeiro porque o próprio autor já falou que essa não é a proposta, que a gente consiga interpretar.
mas ela vai ter que ter alguma reflexão, alguns sentidos, e esse desdobramento vai ficar por parte de quem assiste, de quem acompanha, né? Mas o autor aqui, a gente percebe que ele vai trazer principalmente essa brincadeira com o sonho, com o sentimento e com o desejo. E aí ele vai trazer alguns símbolos para isso, né? Ele vai trazer o cara com a roupa, a mão saindo formiga da mão, né? Aquele desejo, aquela questão que está algo impuro que está dentro dele, que ele quer se libertar daquele desejo, e aí impuro para a época, né? Para a moral da época, e aí parece que ele se liberta disso. Aquela cena que ele parte para cima da moça, né? Tenta atacar a moça, e aí até ele se transforma, né? O rosto dele muda. Aquela cena em que ele aparece vendo ele mesmo e aí ele tenta atirar. Mais pra frente aparece o homem lá tentando, né, dar uma consertada nele, tira aquela roupa dele, deixa ele só de terno e tudo mais. Todas essas sutilezas assim são elementos que os dois autores quiseram deixar justamente para trazer essas provocações. Então a gente tem diversas provocações a depender do olhar que a gente coloca. Não sei se vocês perceberam, no final, quando o rapaz leva os tiros, é como se ele morresse, né? Ele vai parar lá num jardim, no chão, todo mundo vai lá olhar e tal, ver o que aconteceu. E ali, a partir dali, começa a transitar entre ele e a moça e começa a aparecer as figuras de mariposa, borboleta, né? E isso também pode ter uma simbologia ali, principalmente nessa questão de alma, né? De espírito, eu li alguns autores colocando que poderia ser uma esperança na ressurreição dos desejos humanos, ou seja, que as pessoas, numa perspectiva de esperança, que as pessoas se libertassem ali e pudessem apresentar os seus desejos ou seguir com seus desejos sem ficar com isso reprimido e tudo mais. Então, alguns autores vão tocar nesse ponto para a questão da borboleta aqui, tá certo? Então, é uma obra que o que a gente precisa levar para a prova? A gente precisa entender mais ou menos em qual contexto. A gente sabe que aqui é o surrealismo, a gente tem que entender mais ou menos quais são as personalidades envolvidas, né? A gente tem aqui o Buñuel e também o Salvador Dalí. A gente tem que lembrar que esse filme ele representa um marco no cinema, principalmente porque o cinema, a partir dele, vai se transformar ali na sétima arte. Aqui ele traz, de certa forma, ele inova em vários momentos, não só na proposta, mas também na maneira como ele faz os cortes, na maneira como ele apresenta os efeitos especiais. Isso aqui era super avançado para a época, principalmente aquela cena do corte do olho. Aquela cena do corte do olho até hoje assusta, né? Quando você vê, dá uma angústia, né? Em vários momentos ele trabalha muito com isso. A gente assiste e tem uma sensação de desconforto com a cena, né? Então isso faz parte da provocação e faz parte do que ele queria trazer mesmo, que era gerar esse desconforto para trabalhar com essa questão do onírico, ali, com a experiência onírica, com a experiência no sonho, né? Como seria se você mergulhasse num sonho, né, e visualizasse o que pode acontecer nesse sonho? É mais ou menos a imersão que eles tentam trazer aqui pra gente. Então ele tenta também fazer com que eles tentam interromper com a ansiedade do espectador. Primeira coisa que a gente começa a fazer quando a gente dá o play aqui no filme é tentar entender o que está acontecendo e tentar buscar uma sequência lógica. Então a primeira coisa que eles já tentam fazer com a gente é interromper essa ansiedade mental nossa de querer interpretar isso de maneira lógica, né? Então já é isso. E na sequência frustrar nossa capacidade de interpretar logicamente o que está acontecendo. Então eu acho que essas são informações que a gente tem que carregar para a prova. O filme ele tem essa proposta: interromper essa ansiedade do espectador, frustrar a capacidade do espectador de querer interpretá-lo, porque a proposta é justamente essa, não interpretar. Vai ser um filme que ele vai quebrar a continuidade, ele vai ter quebra de continuidade, né? Porque ele faz rupturas que você fica bem assim, ué, mas daquilo para essa cena, o que aconteceu? Né? Então, essa é uma proposta também deles, né? De fazer essa quebra de continuidade e a partir dali ele vai romper com essa questão de espaço-tempo que a gente tem no cinema tradicional. Tá certo?
O que mais que a gente tem aqui a respeito desse filme? É um filme de cinema mudo, né? Então, assim, o que faz a diferença aqui é a música. Além da cena em si, é a música. Ou seja, a gente percebe que nós temos uma trilha, ou várias trilhas, que vão acompanhando e elas vão aparecendo principalmente para indicar um acontecimento ou não. Quando está mais calmo, você tem aquela cena mais suave. Quando está mais tenso, você tem aquele tango, né? A gente tem um tango bem intenso nas cenas mais enérgicas ali, né? Em vários momentos a gente vai ter músicas mais suaves ali, um violinozinho aparecendo e aquele tango que acho que é a marca principal. Aqui, quando não tem aquele tango, muitas vezes vai aparecer um som por baixo ali, que é do Richard Wagner. Vocês lembram do Richard Wagner lá da Cavalgada das Valquírias do País 2? Ele aparece aqui nessa trilha também, tá? Ele aparece de maneira bem sutil, mas não com aquela música, né? A trilhazinha bem sutil ali do violino vai ser Richard Wagner também, juntamente com aquele tango, né? Uma coisa que a gente percebe aqui nesse filme, né? A iluminação ela é a mesma, né? Ela não oscila muito. A iluminação ao longo das cenas ela não tem uma diferença muito forte ali. Elas ficam mais ou menos próximas ali, né? Essa questão, ela fica meio escura, né? Um negócio meio escuro, meio sombrio assim, que faz parte também da lógica, né? De representação visual surrealista, porque aqui é uma imersão num sonho, né? Então vai ter um negócio meio escuro, meio nebuloso junto assim também. O que mais que nós temos aqui em relação a esse filme, né? A gente tem... eu já falei da questão da continuidade, já falei da questão da conexão, né? E o fato de que levar para a prova que esse filme vai ser um marco aí no cinema, né? Ele vai ser um marco aí que vai ser referência para vários outros filmes. Existe um filme, né, que vai contar um pouco dessa história entre os dois autores, que é até com o Robert Pattinson, né, que chama-se Poucas Cinzas. É um filme que vai contar a história do Salvador Dalí, é um filme de 2008, que vai contar um pouco dessa época, né, do que se passava na cabeça deles nessa época, na mesma época mais ou menos em que eles criaram esse filme aqui, tá? Então tem esse filme aí que vai contar um pouquinho da vida do Salvador Dalí e do relacionamento entre eles, tá bom? Vou até mostrar a capa do filme aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, para que depois vocês possam visualizar, tá? Eu vou disponibilizar o PDF para vocês também. Esse é o filme, ó. Certo? Então tá aqui, ó, o Robert Pattinson aqui. E aqui o filme, né? Poucas Cinzas, o filme de 2008, tá? Ele vai contar um pouco, então, da história do Salvador Dalí aqui. E é um filme que ajuda um pouco a entender o que se passava, né, no pensamento dele e tal, quando ele criou aqui. Então é um filme que eu recomendo aí, que acho que vai ser bastante interessante. E é um filme que a gente espera, né? O surrealismo, né? É um filme que vai representar o surrealismo aí no cinema. Então a gente espera possibilidades aí de cobrança falando do surrealismo, características que nós já falamos do filme. Pode ser que eles tragam um pouco da história do cinema. Pode ser que eles conectem ali como é que era o cinema no período entre guerras, porque aqui a gente está falando justamente do período entre guerras, 1929. O que acontecia no cinema nesse período entre guerras, né? A gente tinha aqui uma sociedade, quando termina a Primeira Guerra, né? A gente tinha uma sociedade aqui muito com a vontade ou com a esperança de ter um mundo melhor, né? De ter uma situação melhor. Ninguém imaginava no primeiro momento que teria uma segunda guerra, então aqui você tem a galera na expectativa de um mundo melhor, na expectativa de muitas vezes curtir mais, né, de se libertar, de se desprender de algumas coisas. Então eles podem puxar um pouco e trazer isso aqui para o filme. O filme tem muita conexão com a psicanálise de Freud, com essa questão do pensamento, da loucura, de investigar, né, o sonho. A gente sabe que o Freud dedicou bastante o seu estudo para essas coisas, né? E aí, Freud, pessoal, é Pais 3, tá? A gente tem, inclusive, obra
do Freud aqui, que vai trazer o Freud. Então, o Freud vai aparecer em algumas obras aqui, tangenciar algumas obras e explicitamente em uma. Tá? Então, o Freud pode aparecer aqui também. Racionalismo, né, pode aparecer aqui para a gente também, automatismo psíquico, essa questão dos sonhos, de interpretação de sonhos, pode aparecer bastante aqui para a gente em prova, tá certo? Então, minha aposta número 1 das obras audiovisuais para a prova de vocês é essa, que é a obra que nós começamos aqui hoje, tá certo? Muito bacana essa obra aqui. Outra obra que nós temos aí na nossa listagem é essa obra aqui, ó. Acho que eu não falei dela ainda com vocês, né? A Maria perguntando, né? Até quando as aulas de redação vão ficar? São 5 encontros, né, Maria? São 5 encontros quinzenais. Então, a próxima aula vai ser no final do mês, que acho que é a 4ª aula. E aí, a 5ª aula, ou eu vou colocar no início do mês, ou eu vou colocar mais para o meio. Eu tô segurando essa última aula justamente aguardando o edital sair, né? Então, quando o edital sair, aí eu estava querendo colocar essa última aula mais próxima, né, da prova. Então, assim, a ideia é fechar o 5º encontro no mês que vem. Mas pode ser que eu deixe esse 5º encontro para janeiro, ou mais próximo da prova. Então, assim, acho que foi agora o 3º ou 4º encontro. E aí nós temos esse último encontro, que é o 5º, provavelmente para o mês que vem, mas talvez entre para janeiro, mais próximo da prova ali. Tá? Mas nesse último encontro agora, a professora Suzana já até iniciou uma escrita, né? Rabiscou ali, deu alguns toques de como iniciar a escrita, e aí ela já propôs um tema que eu vou postar hoje lá, e ela já pediu para mandarem para ela corrigir e dar o retorno, dar o feedback na próxima aula, né? Que ela vai comentar sobre o que vocês produziram, tá certo? Todas as aulas estão gravadas, tá? Todas as aulas estão gravadas lá, tá bom? Já estão todas disponíveis lá, certo? E aí nós temos aqui uma obra que é a seguinte. Essa obra aqui, a gente sempre tinha uma obra para falar de Brasília, né? Sempre tinha uma obra nesse sentido, para falar de Brasília ali. E aí, aí o que nós tínhamos aqui? Sempre nós tínhamos uma obra para falar de Brasília, falar de algum autor por aqui, e eles trouxeram dessa vez uma obra para falar da Universidade de Brasília. Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala da universidade, a gente fala da história do Distrito Federal, fala da história de Brasília também. Então é uma obra que eu acho que tem chance de aparecer, também entra nas minhas favoritas aqui, na parte lá das obras textuais, tá bom? Então é essa aqui que nós vamos bater um papo hoje. A Maria falando aqui que gostaria de produzir, começando, sem coisa... de repente a da redação já vai ser nesse final de semana, né? A não ser que você enviasse na semana seguinte, né? Pós-Enem, pós-redação do Enem, né? Concentração total, redação do Enem, pós-Enem, na semana lá de revisão de exatas, encaminhasse essa redação aí, né? Descansasse fazendo a redação, né? Descansasse do primeiro dia de prova já fazendo a redação. Então vamos lá. Olha só. Universidade para quê? Eu trouxe até algumas imagens aqui para ilustrar para vocês. Aqui é uma das imagens aqui, né? Algumas imagens aqui. Esse senhorzinho que vocês estão vendo aí é o Darcy Ribeiro, né? Então, quando se fala em Universidade de Brasília, não dá para falar em outra pessoa a não ser o Darcy Ribeiro, tá? Juntamente com a Anísio Teixeira, mas acho que o Darcy Ribeiro é a referência maior que nós temos aqui quando se fala em Universidade de Brasília, tá? Vocês estão vendo ali uma imagem preto e branco, né, de um corredorzão ali. Aquele corredorzão é o Instituto Central de Ciências, tá? O Instituto Central, o ICC, famoso ICC, que é o bloco principal da UNB. Esse bloco aqui, ó. Isso aqui é o bloco principal da UNB. Que isso aqui é na época de sua construção. A Universidade de Brasília, ela começa só com esse bloco, esse blocão. Ele é grande pra caramba, tá? Esse bloco, ele tem um formato curvo assim, né? Como se fosse uma parábola.
duas parábolas. Esse aqui é o Instituto Central de Ciências. Aí na metade dele você tem o ICC Sul e o ICC Norte. Aí a gente tem aqui os cursos, os primeiros cursos da Universidade de Brasília ficam nesse bloco, né? E aí, hoje, esse bloco ele é esse aqui, ó. Quando a gente pesquisa as imagens sobre a Universidade de Brasília e mostra um corredor com um monte de plantas, é esse corredorzão aí, ó. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Universidade de Brasília, transitar lá dentro, mas esse é o corredorzão principal. Esse corredorzão é de quilômetros, assim, é longe. E é muita gente que circula aqui, viu? É muita gente mesmo durante o dia, quando está em aula mesmo, no presencial lá, e gente demais, demais nesse corredorzão. Aí cada bloco desses são os departamentos ali, né? E esse é o bloco principal. Mas a gente tem vários outros blocos em volta desse bloco aqui. Essa obra aqui, Universidade pra quê? É um texto que vai trazer uma reflexão, que é um texto que foi o discurso, pessoal, do Darcy Ribeiro. Foi um discurso do Darcy Ribeiro, que foi um dos criadores aí da Universidade de Brasília, um dos idealizadores da Universidade de Brasília, uma das pessoas que mais lutou para essa universidade existir. Ele é convidado, né, pelo Anísio Teixeira ali, pelo Juscelino, né, para poder, Juscelino Kubitschek, justamente para pensar a Universidade de Brasília. Tá? O Darcy Ribeiro, ele já era uma referência, é um antropólogo, a gente estuda ele lá no primeiro ano, né? Darcy Ribeiro, Matriz Tupi, né? A gente tem lá no primeiro ano, Povo Brasileiro, Matriz Tupi, grande antropólogo brasileiro, discutiu muito a questão do Brasil, processo de colonização, e a questão indígena no Brasil, e um antropólogo conhecido internacionalmente, né? E aí, teórico da educação também, discutiu bastante coisa da educação, e por esse motivo, né, muito engajado com a educação, é colocado aí, então, a missão para o Darcy Ribeiro de pensar, planejar, montar a equipe de professores, idealizar, rabiscar a Universidade de Brasília. Juscelino faz essa proposta, a Anísio Teixeira estava na jogada também, e aí o Darcy Ribeiro é convidado, então, a pensar essa universidade, tá? Então, esse documento, ele vai trazer o discurso do Darcy Ribeiro, falando, fazendo esse resgate histórico de como foi esse processo. A gente tem aqui uma linha histórica, que eu até coloco aqui nesse documento. A gente tem aqui uma linha histórica, ó, que é o seguinte, ó. Em 1956, a gente tem aqui que Brasília começa a ser construída. Tá? Então, em 1956, Brasília começa a ser construída. E aí, o que nós temos, né? A gente tem aqui o debate sobre a questão de trazer e fortalecer a educação pública aqui dentro. Né? E aí a gente tem dois nomes que aparecem bastante, que é o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira. Tá? Ambos defensores da aplicação aqui do ensino público, né, na universidade. Em paralelo a esses dois, a gente tinha, por exemplo, aqui o Carlos Lacerda e o Dom Helder Câmara, né? Que eram defensores aqui do ensino privado, ou seja, quando a universidade ela vem se instalar aqui no Distrito Federal, ou seja, quando na verdade Brasília é pensada e quando se começa a construir, eles já começam a pensar os principais aparatos, né? Ou seja, tinha que ter aqui o Congresso Nacional, os três poderes, tinha que ter prédio, tinha que ter moradia, tinha que ter escola e tinha que ter universidade. E aí o que acontece? O Juscelino, ele atribui a Darcy Ribeiro essa missão de pensar o ensino superior. No entanto, havia um lobby da Igreja Católica aqui na época, que veio junto também, né, a Catedral de Brasília, né, dos símbolos aí, havia um lobby da igreja de que se construísse uma universidade católica. Né? Sempre que você tinha uma capital, uma das primeiras universidades que tinha era a Universidade Católica, no mundo inteiro, sempre era assim. Criou uma cidade, tem que ter uma capital, tem que ter uma universidade católica lá. Então a igreja sempre brigava por isso, né? Por trazer a universidade, uma universidade privada, junto. E aí aqui o que acontece? Há um desentendimento ali, né? Porque o Juscelino, ora, ele queria universidade pública e por isso ele chama Darcy Ribeiro. Por outro lado, a igreja tenta fazer uma pressãozinha falando, não, a gente precisa mesmo de universidade católica. A universidade católica é sinônimo de qualidade e referência no mundo inteiro. A gente tem que ter aqui primeiro a universidade católica. Então, o Darcy Ribeiro ele já tinha
pensado, rabiscado, correu atrás de muita gente, selecionou os melhores professores, muita gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil, ele trouxe gente, assim, grandes nomes de cada área de fora do Brasil, convenceu, prometeu um monte de coisa para o pessoal vir para cá no meio do nada, trabalhar, inaugurar essa Universidade de Brasília. E aí o Darcy Ribeiro, ele vai propor para a Universidade de Brasília uma universidade à frente do seu tempo. Ele queria uma universidade autônoma e totalmente independente no sentido de pensamento, de liberdade, de possibilidade de construção de pensamento, de criação. Ou seja, uma universidade que não ficasse presa e limitada ao que o Estado pensa ou tudo mais. Ou seja, uma universidade totalmente livre, e para isso ela precisava trazer gente do mundo inteiro e trazer estudantes do mundo inteiro também, para que a gente tivesse essa diversidade de ideias e pensamento aqui dentro. Agora, pensa comigo, pessoal, eu estou falando aqui da década de 60, tá? 1956, Brasília começa a ser construída e na década de 60 a Universidade de Brasília surge. Pessoal, década de 60, a gente vai ter quais acontecimentos aí? Qual acontecimento que é um grande marco aqui da década de 60? E eu pergunto para vocês, o que nós tivemos na década de 60 no Brasil que foi um acontecimento, um período importante que começa na década de 60? Vocês lembram qual que é o movimento importante aí? Militar, ditadura militar, golpe militar, tudo isso. Década de 60 tem regime militar no auge, né? E aí você tem essa universidade que quer nascer assim desse jeito, né? Livre de pensamento, com essa galera pensando, né? Com mentes muito críticas. Vocês acham que isso dá certo? Vocês acham que isso vai dar certo? Aqui em Brasília, sendo a capital, os militares aqui, né? O centro dos poderes aqui. Vocês acham que vai dar certo? Não vai, né, gente? Não vai. O Darcy Ribeiro gasta energia enorme por vários anos para construir a Universidade de Brasília, para trazer essa galera para iniciar aqui a universidade. A universidade inicia nos seus primeiros anos, nem prédio tinha, elas ficam ocupando outros prédios lá em outra localidade, para depois vir para o prédio principal, né? E aí a gente tem, por exemplo, gente torcendo contra. A gente vai ter aquele lobby da Igreja Católica, a gente vai ter aqui, ó, o arquiteto, a gente vai ter aqui, ó, o Lúcio Costa, né, que foi o arquiteto urbanista aqui responsável pelo desenho da capital, né? Ele já tinha previsto ali um espaço lá na Asa Norte, né, na região onde se localiza o campus principal da UNB, que é esse campus aqui, né, que é o campus que leva o nome, inclusive, do Darcy Ribeiro, né, Campus Darcy Ribeiro. O Lúcio Costa já tinha previsto no plano da Universidade de Brasília, do Distrito Federal, esse espaço para abrigar essa universidade. E aí você vai ter o Israel Pinheiro, que na época era presidente da Nova Cap, da empresa responsável ali pela urbanização, né, pelo projeto urbanístico, de executar o projeto, né? Você tinha Israel Pinheiro discordando aqui do Lúcio Costa, também visualizando que não precisava ter universidade pública, né? Ele não queria, ele não compactuava com essa ideia, né? Primeiramente, pelo seguinte, para que a gente vai ter uma universidade perto do Congresso Nacional? Para quê? Você vai ter estudantes ali com pensamento crítico perto da universidade? Você tá doido? Né? Você tá doido, Lúcio Costa? Você tá doido, Juscelino? Para que a gente vai ter universidade aqui, gente, estudante querendo protestar aqui perto do Congresso Nacional? Para quê? Vocês estão doidos? Né? Então havia um medo de mentes críticas aqui perto dos três poderes, né? Podia ser um problema isso aí. Então havia um lobby de todos os lados, da igreja, do próprio pessoal do governo que não queria e tentando convencer o Juscelino que não podia ter essa universidade aqui. E a gente vai ter aqui o Dom Helder e Câmara também procurando o Juscelino para falar que não, que a Companhia de Jesus ela já queria erguer uma universidade aqui católica em Brasília, ou seja, o Dom Helder e Câmara era de uma das ordens da Igreja Católica, né? Que aí era da Companhia de Jesus e que gostaria de criar, já estava tudo encaminhado, já tinha verba e tudo para criar uma universidade
privada, universidade católica, né? E aí ele tinha influência com o Juscelino, lógico, né? Só que o presidente, ele tentava jogar dos dois lados. Então ele não queria desagradar a igreja, mas também não queria desagradar o plano original, né? De ter uma universidade pública. E aí o que que acontece? O Darcy Ribeiro teve que dar os pulos dele ali, né? Correr e tal, acionar um monte de gente para barrar essa universidade católica e seguir com o projeto da Universidade de Brasília. O que que o Darcy Ribeiro fez, né? O Darcy Ribeiro, ele descobriu, né? Percebeu que a Igreja Católica tinha divisões. O Dom Helder era de uma divisão da Igreja Católica, de uma ordem da Igreja Católica, que não era a mesma ordem do representante nacional da Igreja e também não era da mesma ordem do Papa na época. O que o Darcy Ribeiro fez? Bem, eu vou convencer esses caras, já que eles não são da mesma ordem do Dom Helder, convencer esses caras a me apoiar na instalação de uma universidade pública. Se eles me apoiarem, né, a gente derruba, porque se o Papa mandar, acabou. Se o Papa falar que não quer a Universidade Católica aqui, acabou. E foi o que aconteceu. Darcy Ribeiro convenceu a liderança aqui nacional, que foi o Frei Mateus Rocha, ó, argumentando justamente, né, que a Brasília precisava de uma universidade pública, não precisava para agora de uma universidade católica, né? Então o Darcy Ribeiro vai atrás do Frei Mateus Rocha, que era de liderança de um grupo opositor ao Dom Helder dentro da Igreja Católica. Então ele convenceu o concorrente, né, do Dom Helder, e o concorrente tinha moral com o Papa, e eles foram e conversaram com o Papa, e o Papa gostou da ideia. Por quê? Porque o Darcy Ribeiro também negociou, né? O Darcy Ribeiro falou bem assim, ó, se vocês toparem, aceitarem, deixarem eu tocar o projeto da UNB, eu faço questão de criar um Instituto de Teologia Católica. Ou seja, eu faço questão de criar um bloco, um instituto dentro da universidade, um instituto católico. Aí na hora a galera já apoiou, falou, opa, tamo dentro. Se vai ter um bloco católico lá, conta com a gente. O Papa falou, acabou, né? Topo, assina embaixo. E aí o que o Dom Helder Câmara teve que fazer? Nada, né? Que essa autoridade maior falou que tinha que fazer essa universidade pública porque lá ia ter o instituto, acabou, né? O Darcy Ribeiro ganha a jogada, né? Então era um cara que sabia mexer, né? Sabia correr atrás, sabia negociar, então ele cedeu. Veja que a universidade era para iniciar uma universidade autônoma, com pensamento crítico, totalmente imparcial. Se você coloca um instituto católico dentro da universidade, você já quebra com uma das premissas iniciais dela, correto? Mas foi o que ele teve que fazer, ele teve que ceder para manter o projeto da universidade. Que ele falou, depois eu vejo o que eu faço com esse instituto católico, mas eu vou ter que ceder, né? Vou ter que ceder aqui nessa parte. Foi o que ele fez. Né? Então ele cedeu ali, e aí era o Papa, né? O João 23, né? Na época, e aí ele topou a ideia, e aí você tem a criação, né, desse instituto aí de teologia, né? Que foi a tática então do Darcy Ribeiro para vencer o Dom Helder Câmara para não criar a universidade. Então é uma universidade que é para nascer laica. Por um lado ela nasce laica, só que ela nasce laica com um toque religioso, né? Porque ela vai ter um bloco católico, né? E aí o que acontece, pessoal? Na década de 60 você tem a capital, Brasília, sendo inaugurada. E aí você vai ter aqui Anísio Darcy Ribeiro, então, definindo as bases da instituição, da Universidade de Brasília. Você vai ter o Anísio Teixeira, que é outro grande nome da educação, pensando o planejamento, o modelo pedagógico da UNB. E você tem aqui em 21 de abril, tá, da mesma época, o Juscelino enviando ao Congresso Nacional o pedido de criação da Universidade de Brasília. Tá? Então a universidade é mais ou menos encaminhada a proposta, o planejamento. E pós-inauguração, veja que a universidade ainda estava aqui, já tinha sido inaugurado Brasília e eles ainda estavam correndo atrás aqui do projeto.
E aí, em 1961, o projeto da UNB é aprovado, sancionado pelo presidente João Goulart. Veja que não era mais o Juscelino, já era o João Goulart. Então, o projeto, o pedido é encaminhado para o Congresso pelo Juscelino, no seu último ano de governo, e o governo seguinte, que foi o João Goulart, ele acaba sancionando ali o projeto, né? E aí, em 1962, é eleito o primeiro conselho diretor da Universidade de Brasília. Na ocasião, quem que era o presidente desse conselho diretor? Darcy Ribeiro, tá? Nada mais justo, né? Foi o cara que mais brigou pela universidade, né? E aí, o que acontece? A UNB teve suas primeiras aulas distribuídas em 9 prédios da cidade, prédios na área central. Por quê? Porque o campus ainda não estava pronto. Veja que em 62 o campus ainda não estava pronto. 2 anos depois da inauguração da capital, ele ainda não estava pronto. A construção do campus contou com a participação do Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, além do arquiteto Oscar Niemeyer. A gente vai ter bastante coisa lá desenhada, né? O próprio formato ali, né? Formato curvo tradicional, né? A UNB foi pensada como modelo de universidade, rompendo com o modelo obsoleto das universidades brasileiras, das outras universidades, que apenas replicavam o modelo americano. Então, qual que é o diferencial da UNB? Ela foi uma universidade pensada totalmente para o contexto brasileiro. As outras universidades, o pessoal apenas copiava o modelo americano e queria replicar aqui dentro, desde a estrutura até a parte pedagógica. A UNB nasce como a primeira universidade pensada 100% para a diversidade brasileira. Tá? Então esse é um diferencial que tem a UNB. Só que em 1964, o que acontece? O que acontece em 64? Instalação do regime. Com a instalação do regime militar, a UNB passou a sofrer muito, né? Sendo algo, né, do regime imposto, ou seja, ela era constantemente alvo de fiscalização, né, de operação, né, e ela era colocada principalmente, né, como sendo um centro de pensamento da esquerda, né? Então todo mundo via a universidade, professor, funcionário, tudo como comunista. E aí, da esquerda e comunista, e vamos pegar esse povo, vamos perseguir essa galera, né? Então é mais ou menos o que acontece. A partir daí, a universidade, ela acabou de nascer. Quando ela acaba de nascer, já vem o regime e desmancha, né? A universidade, ela é desconstruída, você vai colocando direção lá, colocada pelos militares, direção que vai fiscalizar, que vai podar todo mundo, que não vai deixar ter liberdade de expressão. Gente começa a morrer, professor começa a desaparecer. Eu já vi entrevista de professores lá da época falando, né, que ele chegava para dar aula, às vezes com um colega dele, e aí ele entrava para a sala de aula, tinha um soldado dentro da sala de aula, e qualquer coisa que ele falava, o cara já ficava com o olho já em cima dele. E teve situações lá, teve professores que chegou com um colega, quando ele saiu da aula, o colega não estava lá e nunca mais apareceu. Isso aconteceu com vários professores da Universidade de Brasília e estudantes, tá? Muitos professores foram perseguidos, torturados, mortos, estudantes também. Existe um monumento lá na Universidade de Brasília, que é em homenagem a um estudante chamado Onestino Guimarães. Inclusive o DCE, o Diretório Central de Estudantes, leva o nome dele, que foi um dos estudantes que era militante, que lutou contra a ditadura lá nessa época e que ele desapareceu em Minas Gerais, tá? Ele foi capturado, né, desapareceram, e as notícias que tem é que ele foi levado para Minas Gerais e lá sumiram com ele, nunca mais soube nada sobre ele. Tá? E aí existe um monumento lá em homenagem a esse estudante que sumiu nesse período. Vários professores, como a gente já tinha falado lá no início, vieram. Então, assim, o Darcy Ribeiro selecionou a dedo os melhores do mundo na época. Né? E esses professores, quando começou a acontecer essas coisas aqui, o pessoal ficou com medo e vazou, né? Poucos tiveram coragem de ficar ali, a maioria se sentiu ameaçada e falou, vou fazer o que aqui? As universidades lá fora estão querendo, lá estão precisando, eu vou lá para fora. Então, assim, a gente tem aqui um grupo top, né? Eu vou falar, por exemplo, pela matemática. O departamento de matemática lá reunia a nata da matemática do Brasil e grandes nomes aqui do mundo, aqui na Universidade de Brasília. E nesse período aqui a galera foi embora. A Alemanha chamou os caras, a Europa lá foi chamando os caras, ó, vem pra cá, os caras vazaram pra lá.
né? Não quiseram ficar aqui, né? Os caras já tinham toda uma carreira e ia correr o risco, não quiseram ficar. Ou seja, desconstruiu bastante o que o Darcy Ribeiro tentou fazer, né? Então foi uma luta muito grande aqui na universidade nesse período. Então eu até coloquei aqui uma linha do tempo, né? Do que aconteceu, né? Os presidentes no contexto pré e pós-construção da UNB. Então a gente teve aqui o presidente Nereu Ramos, 81 dias, Juscelino, que aí foi o principal, né? Que encaminhou o projeto, Jânio Quadros, a gente tem aqui o João Goulart, que foi um dos que mais atuou na Universidade de Brasília, no sentido negativo, né? Que foi ele, ó, apesar dele ter sido, né, o que participou da inauguração, foi no governo dele que houve a primeira invasão da universidade, em 9 de abril de 64, 9 dias após o regime, né? Já a universidade, os militares já chegaram em 14 ônibus lá e já chegaram metendo porrete em todo mundo na Universidade de Brasília. Já chegaram lá, né, já perseguindo a galera e já dando um jeito, né, e controlando tudo lá. Lá, ó, nesse primeiro ataque, 223 dos 305 professores pediram demissão. De cara. Os caras falaram, aqui eu não fico, nessa loucura aqui eu não vou ficar não. Né? Então, muitos intelectuais aí tiveram que fugir, né? Foram perseguidos e tiveram que fugir. Inclusive o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro teve que se exilar e ele se exilou no Uruguai. Coincidentemente, ele ajudou a criar várias universidades lá no Uruguai, na Argentina, no Chile. Ele atuou bastante lá, né, nesse período. A gente vai tendo os outros governos aparecendo, vai ter uma segunda invasão na universidade, professores entram em greve, tentam combater, você passa a ter um grupo ali que tenta enfrentar. O clima de tensão e apreensão, eles ficam instalados durante todo esse período do regime. E a gente vai ter aqui no governo Costa e Silva, né, no presidente Costa e Silva, lá em 67 a 69, né, que ele governou, a gente vai ter em 68 uma invasão lá super violenta, né, que vai ser um protesto lá, os estudantes protestando, vai ter vários estudantes que acabam morrendo, eles acabam matando vários estudantes nesse conflito ali. Né? Então você tem uma situação bem brutal mesmo, nessa época aqui no governo Costa e Silva, né? Há uma briga muito grande aqui em Brasília, porque existe uma ponte com o nome do Costa e Silva. Existe uma ponte aqui que liga uma localidade a outra em Brasília, que se chama Ponte Costa e Silva. Essa ponte ela foi renomeada há uns 6 anos como Ponte Onestino Guimarães. Vocês entenderam por quê? Na verdade, naquele movimento de tirar uma figura da ditadura e homenagear alguém que foi morto pela ditadura, né? Só que essa ponte, ela foi renomeada e depois desrenomeada. Ou seja, a cada semana que você passa lá, ela tá com o nome, porque é uma briga judicial e é uma briga na Câmara Legislativa em que tem hora que é Costa e Silva, tem hora que é Onestino Guimarães, tem hora que é Costa e Silva, tem hora que é Onestino Guimarães. É uma ponte que quem vem do aeroporto acaba passando por ela, dependendo de onde vem, acaba passando por ela. E aí, até achei engraçado que recentemente eu passei lá, né? Recentemente eu passei lá, aí nessa briga, que ora a ponte vai se chamar Costa e Silva, ora vai se chamar Onestino Guimarães, alguém foi lá e pichou assim, ó, escreveu bem assim: nenhum e nem outro. Essa ponte aqui vai se chamar Marielle Franco. Aí colocou o nome da Marielle Franco lá. Pra não ter briga, põe Marielle Franco. Eu ri demais quando eu vi essa pichação lá. Não, e agora é assim, quando alguém coloca, quando o governo vai lá e troca o nome para Costa e Silva, alguém vai lá e risca e põe Onestino Guimarães. Quando coloca Onestino Guimarães, alguém risca e põe Costa e Silva. Tá essa briga lá nessa ponte. Todo dia tem um nome diferente, tá? Tá a maior doideira. Até hoje essa briga continua, né? E aí, isso não acaba nunca lá. E aí, o que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui, pessoal, já no governo João Figueiredo, lá na década de 80, né? Você tem as invasões acabando, né? As invasões vão diminuindo. O Brasil, ele já começa a tomar um rumo democrático, né? Você já começa a diminuir a questão militar, né? A questão intensa do regime, e você vai caminhando para um desenho
democrático, ou seja, a Constituição de 88, você já começa a partir para um regime mais democrático, e, consequentemente, essas intervenções na UNB elas vão diminuindo. Então, na década de 80, lá em 84 mais ou menos, você vai ter isso já ficando um pouco mais apaziguado ali dentro da Universidade de Brasília. Então, lá é um espaço de resistência, lá é um espaço que muita gente morreu, muita gente foi espancada, né, e professores, né, principalmente. E lá, em vários espaços, lá você vai ter monumentos que vão relembrar esses acontecimentos. E aí você vai ter a democracia voltando na UNB, porque vocês lembram que o Darcy Ribeiro foi eleito o diretor lá, né? E aí logo vem o regime e logo ele tem que sair às pressas. E aí você vai tendo só gente colocada lá pelo regime, ou seja, pessoas indicadas pelo regime para comandar a universidade. Ninguém era eleito ali, era imposto pelo regime. A universidade só volta a ter um regime democrático em 84, quando essas invasões acabam, e aí você vai ter a eleição de um reitor. Quem que é o reitor, pessoal? Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, ele era deputado, foi senador, deputado, muitos anos, foi candidato a presidente já no passado, né? E aí o Cristóvão Buarque é eleito o reitor, o diretor lá da universidade. E aí, o que acontece? Com o retorno da paz na universidade, você vai ter o Cristóvão, então, na cerimônia de posse dele como reitor, e você vai ter, então, o Darcy Ribeiro escrevendo um discurso, né, escrevendo um manifesto lá, já nesse movimento. Enquanto isso, o Darcy Ribeiro acompanhou tudo à distância, né? Acompanhou tudo à distância ali. E aí, o Darcy Ribeiro vai escrever esse discurso que vai ser a nossa obra, tá? Essa obra nossa vai ser um texto, discurso do Darcy Ribeiro, durante a cerimônia de posse do reitor Cristóvão Buarque, em agosto de 85. Ou seja, a universidade ia começar, o Cristóvão era o diretor lá, aí veio o regime, desmancha a universidade. Depois do regime, em 84, você tem um reitor, em 85 tem a cerimônia de posse do reitor, o Darcy Ribeiro vem e tem um discurso, ele escreve um discurso ali, faz a leitura desse discurso. Nesse texto, que não é um texto muito grande, o Darcy Ribeiro vai relembrar tudo isso que eu falei para vocês. O Darcy Ribeiro vai relembrar todos esses acontecimentos, o quanto foi difícil lutar e construir essa universidade, os bastidores, ele vai conectar um pouco de como foi essa ideia de construir a universidade na perspectiva lá de fora, por que ele queria a universidade assim, qual que é o diferencial dela em relação às outras. Tudo isso nesse discurso o Darcy Ribeiro vai trazer. E é isso que é a obra de vocês. A obra de vocês é o texto do discurso do Darcy Ribeiro na cerimônia de posse do reitor Cristóvão Buarque. Ele vai relembrar todos esses acontecimentos na leitura lá no texto, tá? Então é mais ou menos isso que ele vai trazer. Aqui eu trouxe uma foto histórica para vocês, né? De uma reunião do primeiro conselho diretor. Lembra que o Darcy Ribeiro foi eleito, né? O presidente do conselho diretor. Essa foto é dessa época, né? É da época, então, que ele foi eleito presidente do conselho diretor. Tá? E aqui tem grandes nomes, ó, o Anísio Teixeira, você vai ter o Darcy Ribeiro, você vai ter o Matheus Rocha, o Frei Matheus Rocha, que é o que apoiou a ideia, né? Defendeu a universidade lá para o Papa. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, o texto ele vai trazer resgate histórico, relembrando as situações de dificuldades sofridas por ele, pelo Darcy Ribeiro, para aprovação do projeto e sanção da lei de criação da UNB. O Darcy Ribeiro vai fazer questão de relembrar os vários nomes de pessoas que foram mortas, né, de professores que foram mortos, de pessoas que foram mortas nesse processo de luta e de resistência que a universidade teve durante o regime. Ele vai relembrar vários nomes. O Darcy Ribeiro vai lembrar também o propósito inicial da UNB e dos anos difíceis enfrentados pela universidade no contexto militar. Ele vai chamar atenção para a responsabilidade do novo reitor, né? Ou seja, para o Cristóvão Buarque, e falar, ó, Cristóvão, diante de tudo isso que aconteceu e diante da proposta inicial, cabe a você fazer esse resgate.
você será o primeiro reitor que vai ter a possibilidade de reiniciar a Universidade de Brasília. Então é um documento que ele vai relembrar e ele vai também ser um marco desse reinício da Universidade de Brasília diante de tudo que aconteceu. Então ele vai chamar atenção quanto a isso, relembrar da universidade como sendo uma universidade autônoma, vanguardista, uma universidade que pensa soluções para o Brasil, uma universidade que não pensa isoladamente. A proposta aqui é que houvesse uma produção científica que pudesse contemplar os anseios da sociedade, solucionar problemas da sociedade. E aí a gente tem esse discurso do Darcy Ribeiro nessa época. Em 95, Darcy Ribeiro recebe o título de doutor honoris causa, e passa a ter seu nome imortalizado na Universidade de Brasília, porque o nome dele passa a ser o nome do campus principal. O campus central da UNB lá na Asa Norte leva o nome dele, Campus Darcy Ribeiro. Então, o que a gente pode esperar disso para a prova de vocês, pessoal? Um texto que vai falar da UNB, que vai falar da proposta da UNB, o que é a UNB, e vai falar da luta que foi, vai falar do governo Juscelino e vai falar do contexto militar. Tudo isso é conteúdo de vocês do terceiro ano. Juscelino é um dos principais presidentes cobrados na prova do PAS 3 e aparece aqui nessa prova. Governo Juscelino aparece aqui. Aparece em outras obras também, mas aparece aqui principalmente. Nós teremos a questão do regime militar. É um dos assuntos mais cobrados na prova do PAS, História, PAS 3. Está aqui também. E vai falar da Universidade de Brasília, que é a universidade que vocês estão participando desse processo seletivo. Então é um texto que eu falo, cara, eles podem cobrar isso aqui a qualquer momento, porque é um texto que vai falar da própria universidade, o aluno que vai se propor a entrar na Universidade de Brasília, ele tem que saber o básico da história da universidade. E o básico da história da universidade está nesse discurso do Darcy Ribeiro, nesse documento do discurso do Darcy Ribeiro. Beleza? Então é mais ou menos isso. Então a gente consegue estudar a história de Brasília, a história do Distrito Federal, a partir da construção da Universidade de Brasília. E também estudar o regime militar, também a partir da história da Universidade de Brasília. Eles podem cobrar qualquer coisa sobre isso aqui, tá? Porque eu conseguiria, porque você consegue puxar. Tem um desdobramento aqui todo, nessa obra. Beleza? Então, assim, tá na minha lista. Tá na minha lista de aparecer na prova de vocês. Lá no finalzinho da prova, eu acho que pode aparecer. Pode vir. Tomara que venha. Porque às vezes tem alguns textos importantes que eles passam lá 3 anos e não colocam, vence a matriz e eles acabam não colocando. Vai ser muita sacanagem eles não colocarem um texto como esse, que é um texto que fala da história da universidade, E aí eu espero esse texto para a prova de vocês. Beleza, beleza? Tranquilos? Conseguiram captar a mensagem aí? Então essa é a lógica desse texto. É um texto que eu escolhi para conversar com vocês hoje. Um texto importantíssimo, da Universidade de Brasília. Eu vou disponibilizar para vocês já 2 outros textos para vocês darem uma olhada, que a gente acabou que nos 6 encontros não pôde falar, mas que estão na minha lista. Quais são esses 2 outros textos que eu quero que vocês depois deem uma olhada com carinho, tá? Quais são, pessoal? Deem uma olhada com carinho nesse documento aqui, que são as cartas de Gandhi. O Gandhi escreveu algumas cartas para o Hitler. Então isso é obra de vocês. Essas cartas que o Gandhi escreveu para Hitler, isso é obra de vocês. Então é importante, obra super candidata a cair na prova, porque esse contexto ali entre guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, cai bastante. E aqui é curioso, porque a gente está falando de um documento histórico que vai retratar um pouco disso, dos bastidores, dos antecedentes, por exemplo, Então a gente vai ter aqui 2 cartas que o Gandhi escreve para Hitler, e aí nessa obra a gente vai discutir o teor dessas cartas. Então você tem uma primeira carta aqui em 1939, em que o Gandhi pede para o Hitler pensar com carinho. Porque aqui já estava na iminência do Hitler de explodir a Segunda Guerra. O Hitler já estava caminhando ali
e tudo, o indício ali era de que a qualquer momento poderia acontecer. E o Gandhi escreve uma carta para o Hitler meses antes da Segunda Guerra, pedindo para ele refletir sobre isso, né? Sobre não mexe com isso não, deixa isso para lá. Eu sou um cara que sempre lutou aqui pela paz, sempre da questão da não violência. Pensa bem, senhor Hitler, por favor. Aí o Gandhi manda essa primeira carta para ele, né? Tá aqui o teor da carta. E aí você vai ter uma segunda carta que ele já manda pós Segunda Guerra, pós início da Segunda Guerra, né? Então você vai ter aqui já com a Segunda Guerra acontecendo, o Gandhi manda mais uma carta para o Hitler, uma carta maior, uma carta com mais, aí já com um tom um pouco mais crítico, né? E mais intenso, com uma reflexão bem maior aqui, ele até justificando mais uma vez que ele prega para não violência, né? Pela não violência e tudo mais, e que ele vem ele tenta desconstruir os argumentos do Hitler a respeito da justificativa para a guerra, né? Então, a partir da experiência dele, de luta dele. Então, a segunda carta já é uma carta maior, e aí ele vai tentar convencer o Hitler a deixar de mão, largar a mão, né? Deu resultado? Não deu resultado nenhum. O Hitler nem deu bola, né? Mas valeu a tentativa do Gandhi, né? Então a gente tem duas personalidades importantes históricas aqui nessa carta, certo? E aí nós temos uma outra obra que é aqui, também desse contexto, Freud e Einstein. Nós temos uma troca de cartas também entre Freud e Einstein. Duas personalidades importantes também. Por que a guerra? Indagações entre Einstein e Freud. O que acontece aqui? Nós temos o Einstein, né, encaminhando uma carta para o Freud, querendo entender o porquê, né, da guerra, tentando entender se existia alguma maneira de livrar a humanidade da ameaça da guerra. Existia um comitê, né, de mentes brilhantes ali, que o governo tinha, para pensar ali essas questões. E aí o Einstein fazia parte, né, foi convidado para esse comitê. Isso aqui a gente está falando do período entre guerras, já iniciando a Segunda Guerra, né? E aí o Einstein manda a carta para o Freud, porque era uma referência do pensamento, né, do comportamento, da mente humana. E aí ele manda perguntando pro Freud se o Freud tinha alguma fórmula, algum segredo, né, para livrar a humanidade da ameaça da guerra. E aí ele é até inocente, ele acha que o Freud vai ter uma resposta, né? E o Freud já totalmente técnico devolve para ele falando que não existe algo, né, a se fazer, porque a guerra é algo que já é inerente da humanidade. A humanidade começa desde os primórdios ali com conflitos. Então é algo que faz parte do processo humano. E aí eles vão discutir algumas coisas, eles vão trazer algumas questões técnicas aqui, mas na devolutiva do Freud, a gente vai perceber que eles até chegam num consenso que era assim, que na visão deles, se houvesse um comitê, né, um núcleo de representação da humanidade, esse comitê, eles teriam que fazer um pacto e de repente aí sim a gente conseguiria ter uma certa paz, né? A gente conseguiria caminhar por uma certa paz. Esse comitê que eles pensam aqui, que eles comentam, na verdade acaba sendo ali a Liga das Nações, tá? Acaba sendo a Liga das Nações, que posteriormente acaba se tornando a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, assim, o que eles pensaram de possibilidade de solução para tentar frear um pouco os conflitos seria a existência desse comitê, dessa comissão de líderes mundiais para definir e fechar acordos e pactos de paz e preservar isso, né? Todos os países teriam um mínimo de regras ali a se respeitarem, né? Isso acaba gerando aí, né, a ONU. Então, nessa carta aqui, a gente vai ter um rascunho do que depois acaba sendo a ONU. A ideia meio que inicia por aqui nessa conversa também, né? E aí, não que foi exatamente pela ideia deles, mas as primeiras discussões da existência desse comitê vai aparecer por aqui. Então, nessa carta, eles vão destacar isso, né? A carta do Freud para o Einstein, ela é enorme, né?
E aí eu tentei destrinchar aqui todos os detalhes da carta, puxando algumas informações importantes aqui a respeito, né, de destaque aqui que a gente tem que observar em relação à justificativa do Freud para o Einstein lá, tá? Eles vão falar de Revolução Russa, vão falar de Marx, vão falar de uma série de coisas aqui nessa carta, mas a ideia geralzona é essa. O Einstein pergunta para o Freud responde, né? E falando que não tem uma solução, né? Mas que talvez, se houvesse um comitê ali, seria interessante porque ajudaria no processo. Ok? Na minha opinião, uma das duas cartas cai na prova de vocês, tá? São duas cartas. Uma das duas cai na prova de vocês. Ou a do Gandhi para o Hitler, ou a do Freud com Einstein, Einstein-Freud. Uma das duas eu acho que vem na prova de vocês, tá bom? E fica muito claro o que eles podem cobrar, né? A lógica das cartas e o contexto histórico junto das cartas. Qual é o contexto? Na maioria das vezes vai ser o período entre guerras e a Segunda Guerra, tá? Mas aqui na discussão do Freud com Einstein também, a gente vai ter aqui um pouco do final da Segunda Guerra e esse movimento ali entre as duas guerras. Tá? Então, claramente, eles podem cobrar qualquer coisa histórica aqui desse contexto. Beleza, beleza? Então, essas duas eu vou disponibilizar para vocês lá, porque vai ser muito importante vocês darem uma revisada antes da prova nisso aqui, que eu sinto que estará lá. Uma das duas. Beleza? E aí, no mais, é agradecer vocês, né? Pela participação de sempre ali. Vou até terminar aqui a gravação.